Olá! Diálogos Acadêmicos e Profissionais busca a construção de um espaço de diálogo social entre a academia e o meio profissional, bem como com a comunidade local. Assim, vocês também poderão enviar temas para nós e postarem na nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/diálogos acadêmicos. O tema de hoje são as barreiras impostas no Brasil às importações. Então, nós gostaríamos que vocês acompanhassem o programa conosco. Nós convidamos, estão aqui no estúdio, profissionais, especialistas no assunto e que também trabalham nesta área de importações no Brasil. Estamos entrando na 29ª edição do programa Diálogos Acadêmicos Profissionais e queremos mais a participação de vocês. Enviem temas também, dialoguem conosco. Acompanhe a nossa 29ª edição. Até já! O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Estamos no programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, 29ª edição, e o tema de hoje, as barreiras colocadas às importações no Brasil. Vamos apresentar então os nossos convidados que estão presentes aqui no estúdio, especialistas e profissionais no tema de hoje. Logo ao meu lado nós temos o Eduardo Saldanha, muito bem-vindo ao programa. Prazer, é um prazer estar aqui hoje. O Eduardo Saldanha, pós-doutor em Direito, coordenador do curso de Direito da FAI e advogado internacionalista. Muito bem-vindo mais uma vez, Eduardo. Muito obrigado. Ao lado do Eduardo, nós temos a professora Andréia Regina Cunha Levesque, aliás, retornando ao programa Diálogos, já esteve também em outro diálogo, em outra discussão. Doutora em Engenharia da Produção, mestre em Administração e especialista em Comércio Exterior, bacharel em Administração. É professora e coordenadora da graduação e da pós-graduação da FAI, além de proprietária de empresa de importação e consultora em Comércio Exterior. Muito bem-vinda, professora. Obrigada, prazer. Ao lado da professora Andréia, nós temos também a Anara Wiśniewski-Miski. E eu acertei o nome da Anara. Muito bem-vinda, Anara. Obrigada, Regina. Graduada em Comércio Exterior, especialista em Direito e Negócios Internacionais, sócia da Just Cargo Assessoria em Comércio Exterior Limitada, instrutora de cursos para a Federação da Indústria do Paraná e também professora da pós-graduação da FAI. Muito bem-vinda ao programa também, Anara. Muito obrigada. Então, agradecendo mais uma vez a todos vocês. E eu gostaria, então, que cada um falasse um pouquinho sobre a sua área de atuação e de que forma essa área de atuação está ligada ao tema de hoje, as barreiras às importações no Brasil. Vamos começar, Eduardo? Vamos lá. São duas áreas de atuação. A primeira é ensinar, né? Tem a nossa gurizada lá na FAI, que nós tentamos fazer com que eles entendam essa área espinhosa que é o comércio exterior, o comércio internacional e as relações com os organismos governamentais que atuam nessa área de importação, de direito internacional, de exportação, de investimento estrangeiro e assim por diante. E a outra é a parte talvez tão prazerosa quanto dar aula, mas mais complicada. Por quê? Nós estamos lá para tentar resolver problemas. Esse é o grande problema, né? Resolver problemas. Eu queria só trabalhar o resto da minha vida com consultivo, tentando evitar que os problemas aconteçam. Mas isso hoje no Brasil, considerando essas barreiras às importações, a política industrial do Brasil, tem sido bastante difícil. Então hoje nós gastamos boa parte do nosso tempo, dos nossos neurônios, criamos alguns cabelos brancos, tentando resolver problemas relativos às importações, principalmente importações, muito mais do que exportações. Certo. A sua área de atuação no direito, então, advogado internacionalista, que faz parte da grande área do direito internacional, é isso? Isso. Que relação que se estabelece aí com os negócios internacionais?
Na verdade, a área do direito internacional, ela vai trabalhar na área contenciosa, ou seja, ações, são processos na justiça, e também na área consultiva. Essas ações na justiça dizem respeito a contratos internacionais que foram celebrados entre distribuidores, compradores, empresas estrangeiras que vêm para o Brasil, investimento estrangeiro, uma empresa quando quer mandar dinheiro para o Brasil, quando uma empresa brasileira quer se internacionalizar, ou seja, ir lá para fora. Certo. E também nas questões relativas às importações. Né? Então, a área de direito internacional, na parte empresarial, ela cuida muito e está muito relacionada ao direito empresarial, à consultoria, ao contencioso de empresas no Brasil e no exterior. Está dentro da grande ciência do direito e é algo que necessita uma grande especialização. É como o direito do trabalho, é como o direito previdenciário, nós temos uma grande área que é o direito internacional, em franca expansão no nosso país. Certo. Andréia, então a partir aqui das colocações do Eduardo, que ele já coloca para nós, estabeleceu a relação com negócios internacionais, que é a sua área dentro da pós-graduação da FAI. Então, coloca um pouquinho para o nosso público como é a sua área de atuação e também no dia a dia, já que você também tem uma empresa nesse segmento. Então, o interessante da gente poder comungar das duas coisas, por exemplo, ser professor e também atuar na área, é poder trazer para o aluno, né, a experiência de todo dia e trocar com o aluno. E a questão das importações no Brasil são algo assim delicado, que deve ser dado muita atenção para qualquer empresa ou pessoa profissional que queira iniciar nessa área, a importância de se capacitar, fazer cursos, entender de legislação, entender dos mecanismos operacionais, administrativos, cambiais, aduaneiros, para que possam efetivamente ter sucesso nessa área. Então, essa nossa preocupação hoje, com esse debate, é justamente analisar o momento atual brasileiro e essas questões da dificuldade que o empresário tem para poder desempenhar essa função de ser importador. Certo. Por isso essa relação estreita, então, entre negócios internacionais e o direito internacional. Na verdade, até acho que a Andréia e a Nara, não vou ficar chamando vocês de professoras, porque elas devem comungar comigo com essa opinião. Nós temos que preparar os nossos alunos e também os nossos clientes para a antecipação. E talvez o grande norte dessa nossa conversa hoje seja preparar aquele empresário que quer importar e preparar os nossos alunos para que eles possam antecipar os acontecimentos para tentar prevenir os prejuízos provenientes desses acontecimentos. Ou seja, tentar entender qual legislação poderá ser criada, qual medida poderá ser adotada pela Receita Federal. Então, a nossa função de educadores, de acadêmicos, de professores em sala de aula e também de profissionais que atuamos nessas áreas está sempre em ensinar, em esclarecer, em antecipar o que pode acontecer. E é exatamente por isso, e essa é a nossa grande luta, é exatamente por isso que aí eu concordo com a Andréia, estudar, pesquisar, atualização. Sem isso, nós nunca vamos conseguir antecipar os passos do governo. E estar muito bem atentos também ao cenário nacional e cenário internacional, porque caso contrário, também tem uma relação com a economia, né, pessoal? Porque a partir daí que vocês conseguirão antecipar ou não os passos e as direções, as diretrizes que serão tomadas pelo governo. Anara, além de professora na FAI, você também, e hoje você está representando também uma sócia que é proprietária de uma empresa em comércio exterior. E como isso tudo afeta diretamente os seus negócios? Bom, então, a empresa a qual eu sou sócia, a gente trabalha prestando assessoria no despacho aduaneiro para as empresas importadoras e exportadoras e justamente no caso para que ocorra uma importação, como o Eduardo e a Andréia comentaram, a empresa tem que estar preparada, né, e também depois desse primeiro passo estar se antecipando às situações futuras, mas no primeiro passo seria uma empresa estar preparada para poder operar no comércio exterior, né, que demanda um conhecimento de uma legislação bastante extensa,
né? E o trabalho da empresa, da nossa empresa, é justamente esse. Está junto ao empresário, ao importador, representando essa empresa perante a Receita Federal, para que ele possa nacionalizar uma mercadoria que é estrangeira, que está vindo para o país, né, da melhor forma possível, ou seja, com o menor número de impedimentos, né? O que a gente sempre busca, na verdade, é que um padrão da Receita Federal seria em função de uma liberação verde, uma liberação automática, uma nacionalização automática, o que não ocorre, claro, sempre. Mas se as empresas estiverem pesquisando, buscando as informações necessárias, buscando profissionais, tanto na área aduaneira como do direito internacional, né? Então, um profissional, uma empresa, um importador, ele tem que estar abastecido de uma área contábil forte, de uma área de direito internacional, de uma área aduaneira, para que ele possa fazer com que o seu negócio realmente tenha uma viabilidade. O empreendedor vem com aquela vontade e a gente está ali para auxiliar. Então, o dia a dia, né, que eu opero, além da questão do ensino, da faculdade, estar com a troca com os alunos e com os profissionais da faculdade também, é justamente conhecer o profissional do setor de vidro, o profissional do setor, né, de automóvel, o que eles precisam, quais são as necessidades, o que tem que ser feito no momento, e o que impacta justamente é o momento chave, porque quando a gente traz, a mercadoria chega, tem muita coisa que, se já estiver errada, fica muito difícil de ser corrigida. E caso onde pode ocorrer até o perdimento de uma mercadoria que foi importada. Então, tudo isso é o que faz, né, o que eu acabo fazendo durante, com a empresa, enfim, atendendo os clientes, que seria o que a gente pode também trabalhar, principalmente, e o que vai impactar também e trazer justamente essa questão do tema das barreiras comerciais, que os importadores sofrem bastante com as medidas do governo nesse sentido. Que é o nosso tema de hoje. Então, eu gostaria que vocês contextualizassem para o nosso público como estão as importações, né? Claro, ninguém vai fazer um histórico aqui, mas houve um momento em que vocês consideram que já foi mais tranquilo, ou então era mais difícil, ou então agora que ficou mais difícil ainda, ou nós avançamos, retrocedemos? Como que vocês estão analisando esse cenário atual? Eduardo? Bom, a forma em que eu vou analisar isso, ela está muito ligada à política do Estado, tá? Quanto às importações. A gente nunca pode esquecer isso jamais, isso a gente ensina para os nossos alunos e, na verdade, até as empresas para as quais nós atuamos, eles não deixam de ser nossos alunos porque eles nos procuram exatamente para esclarecimentos, para que eles possam aprender algo sobre aquela área que eles estão atuando. E a minha percepção hoje importar no Brasil está mais difícil. Mas como nós três já ressaltamos aqui, nós devemos saber antecipar isso. Como antecipar? Eu faço uma brincadeira com os meus alunos, que eu comprei uma cartolina lá em casa e escrevi assim, eu já sabia. Sabe como aparece no jogo de futebol? Eu já sabia. Porque, na verdade, eu acho que eu já sabia e provavelmente os nossos alunos já sabiam. Por quê? Nós temos governos que atuam politicamente numa determinada direção. E quando o atual governo entrou, e eu digo atual governo desde a eleição do presidente Lula, nós já sabíamos que o direcionamento político deles era de aumentar as barreiras às importações, era aumentar tributos e não abrir mão de receita, de recolhimento, de cobrança de tributos internamente. Por quê? Porque o Estado é um grupo que tem uma percepção de maior arrecadação, de privilégio à indústria doméstica de uma determinada forma, utilizando uma determinada política. Quando este grupo entra no governo, o que nós temos que perceber? Nós antecipamos, nós sabemos, olha, pessoal, as barreiras às importações vão aumentar essencialmente. Elas vão ser mais rígidas, a fiscalização ela será tão rígida quanto no governo anterior, mas com um monte de atribuições a mais. Ou seja, eu já alerto meu cliente, meu aluno, pessoal, entendam o governo, entendam a posição política do governo, porque no momento que eles estiverem lá, eles vão determinar políticas, determinar normas que vão aumentar ou diminuir os obstáculos às importações. Certo. Ou seja, eu já sabia que as barreiras de importações iam aumentar. Mas, embora, claro, nós estamos falando aqui de uma área específica, direito
internacional, comércio exterior, negócios internacionais. Então, evidentemente, a área de vocês já está bem voltada para tomar essas precauções e para tentar antecipar. Mas que isso não é uma realidade que acontece em todos os outros setores e principalmente para o eleitor brasileiro. Então aí nem se fala, porque fica além, né, do seu entendimento leigo do assunto. Andréia. Então, até seria interessante, a Nara daqui a pouco poderia conceituar, acho que para a gente poder trabalhar com isso, trabalhar assim, ó, que barreiras são essas que a gente está falando, né? Que o governo impõe. Existem alguns mecanismos de governo e aquelas barreiras que a gente está falando agora são aquelas que a gente pode definir barreiras tarifárias e não tarifárias. Até eu pediria que a Nara fizesse alguns comentários, eu gostaria de fechar, porque a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Acho que é importante para conceituar um pouquinho. E assim, ó, porque essa questão, né, eu já vou conceituar a questão das barreiras, mas o momento, como o Eduardo falou, que a gente tem que se antecipar, e você mesmo disse, Regina, que ok, os profissionais, aqueles que estão inteirados, né, não só os acadêmicos, enfim, mas estão dentro daquela área, acabam conseguindo prever situações. Mas se a gente for falar realmente do empresário, daquela pessoa que está, né, importando, aquela empresa que começa um negócio, que está empreendendo, o susto é grande. Né? Então, eles realmente são pegos com a calça. Além de vocês anteciparem, né, como consultores, vocês também sofrem junto por antecipação. Porque a gente, claro, tem uma limitação até onde chega a informação que a gente está passando, né? Certo. Mas o empresário, principalmente o que eles veem hoje, né? A China, então se fala de importação, todo mundo quer trazer produto da China.